Começando mais um episódio de Sorrisos Inclusivos, o podcast das mães especiais para filhos únicos. E hoje eu tenho como convidada, assim, um grande prazer de estar aqui com essa mãe atípica, Karine Falcão, que eu vou deixar para ela se apresentar, uma mulher que tem uma história extremamente vasta, uma experiência, uma pessoa extremamente dinâmica, né, Karine? Impressionante. Um pouquinho. Então, doutora, muito obrigada pelo convite, né? Foi um convite muito especial para eu estar aqui hoje. Eu que agradeço. Olá a todos. E como a doutora falou, sou uma mãe atípica, tenho uma filha de 4 anos, que é a Maria Flor. Ela tem síndrome de Down e recentemente foi laudada também como TEA, né? Como autista. Ah, tá certo. Então, é uma condição comum, a gente encontra com frequência assim, esse diagnóstico de ambas essas condições que envolvem a neurodiversidade. E eu fico pensando, assim, na rotina, são muitos aprendizados, né, Karine? Eu acho que de todos que estão envolvidos, porque como a gente estava até um momento conversando sobre o quanto cada um é único. Independente de você ser típico, atípico, ou seja, não existe essa dicotomia. Cada um tem uma história desde o momento de sua gestação. Aliás, eu acho até que tem uma história... Acho não, né? Tem uma história até antes da gestação, porque começa com essa saúde de uma família que já vem registrado aqui em você, né? Nessa mãe, nesse pai. Então, são histórias únicas. E felizmente, né? Diz assim, nós somos substituíveis. Não, nós não somos substituíveis. Né? Talvez o nosso trabalho alguém faça igual, mas nós somos únicos. Então, só essa característica, acho que já nos engrandece. Né? Isso aí que a doutora falou é muito interessante, porque normalmente, assim, a Maria Flor não é a minha primeira filha. Eu tenho outros 2 filhos, né? Que não têm diagnóstico neurodiverso. Sim. E talvez pela minha experiência, assim, falta de experiência, porque eu tive os 2 com 20 anos, eles tiveram a mesma rotina que eu e o meu marido tínhamos, para tudo, para alimentação, né? Aquela correria do dia a dia, eles tinham que acompanhar exatamente como a gente era. Só que a Maria Flor, ela já vem de um segundo casamento e ela, como nasceu atípica, eu tentei mudar a rotina da família em prol dela. Então, como ela veio com algumas comorbidades, né, que precisa de uma medicação pela manhã cedo, então, por conta disso, tem que ficar um tempo sem se alimentar. A gente foi atrasando o nosso horário de alimentação do café da manhã por conta dela, para fazermos as refeições juntas. A alimentação está mais saudável, né? Foi trocado o arroz normal por arroz integral, comida sem glúten, acabou leite, que todo mundo mudou a rotina. E isso ajudou, porque acaba a gente tendo uma vida mais saudável. Agora, ao contrário, a criança fez a família ter uma vida mais saudável. Determina. Isso é muito, assim... É a promoção de saúde, né? Ou seja, eu acho que é muito engrandecedor para a família, né? Ou seja, é uma mudança que veio para melhorar. Né? Então, tem algo que às vezes você não imagina dentro de sua família começou a acontecer. Sim. Olha só, aí ainda mais torna essa unicidade, ou seja, como a pessoa realmente ela é única, né? Ela veio, quer dizer, um bebê, uma criança, ok, impactou em absolutamente tudo. Sim. E aí, como é que foi assim, essa adaptação? Todo mundo aceitou, os seus outros filhos, assim, dessa nova rotina, né, de vida? Sim, foi assim, algo bem tranquilo, né? Claro que a gente teve aquele primeiro impacto, né? O processo de receber aquela criança diferente, né? Pesquisar o que era aquela criança diferente, saber como fazer para que aquela criança tivesse uma vida saudável também, né? Aprender, né? Foi muita pesquisa sobre tudo, sobre vacinas, sobre alimentação, sobre que substância poderia tornar aquele dia a dia melhor, tanto na parte cognitiva quanto com tudo, né? Com tudo. E você está falando aí de algo que a gente diz o seguinte, eu tenho uma genética. Você está falando da epigenética, que é o quê? Eu tenho um traço, ou seja, meus genes estão ali, mas eu posso mudar a expressão desses genes. E essa expressão ela é mudada pela
a gente chama medicina do estilo de vida. Eu tenho pós-graduação nessa área, a medicina do estilo de vida, que ela hoje é muito se comprova na ciência. Tem muito ainda a se comprovar. Mas essa mudança na alimentação, na rotina da criança e da gente também. Sim. Às vezes você tem uma tendência na família para ter um determinado, que seja um diabetes, que seja, não, minha família toda tem problema de coração, mas eu posso mudar o curso dessa doença. A forma como ela vai, aí no caso, né, você está falando da Maria Flor, quer dizer, a forma como aquilo vai se expressar, como os genes vão se expressar, não, você vai combater essas expressões, né? O que ele já se expressou, mas você vai melhorar a forma, ou seja, o curso a partir de agora. Sim, sim. Isso é muito, assim, isso é a verdadeira promoção de saúde. Não é você fazer os exames e você detectar aquilo e depois, não, assim, não, eu estou bem, mas você vai continuar bem? Quer dizer, como é que está seu organismo, entendeu? Sim. Então, isso que você está falando é a verdadeira promoção de saúde. É o cuidado com o cotidiano. E sono? Karine, como é que é essa questão, a sua rotina com sono? Ela dorme bem? Dorme bem. Assim, eu costumo dizer que eu fui premiada, porque eu já não sou uma pessoa jovem, né? Eu já tenho aí quase 50 anos. Então, ter uma criança, assim, já depois dos 40, é meio complicado, porque a gente não tem mais aquele vigor que tinha antes. Então, ter uma criança que, por exemplo, a Maria Flor, ela a partir dos 2 meses de idade, ela já dormia a noite inteira. Eu dava o último mingau dela, tipo 9, 10 horas da noite, e o próximo só às 6, 7 horas da manhã. Então, isso para mim foi, assim, impressionante, porque eu costumo dizer, fui premiada. Foi premiada. Né? É interessante que essa questão do sono é uma queixa muito comum nas mães. Né? Ou seja, a criança, sobretudo com transtorno do espectro, né? Ela tem essa alteração do sono. E aí, não necessariamente a criança trocar o dia pela noite, mas acontecer dela dormir de forma espaçada. Ou seja, acorda, dorme um pouquinho, acorda, dorme um pouquinho, ou então dorme muito tarde. E tem mães que ficam de 3 horas da manhã, aí tem que viver o restante do dia. A criança cochila no carro, ou então cochila na condução, mas a mãe não pode. Né? Ou seja, o cuidador, propriamente dito, não pode, porque está ali com o bebê, está cuidando. Então, a gente fala assim, no momento das terapias, se é a mãe que está com a criança, se ela conseguir tirar um cochilinho, tem mãe, eu sempre digo isso para a mãe, tira um cochilinho na hora das terapias, né? Mas eu não sei se nem todo mundo consegue. É complicado, né? Porque complicado. No momento da terapia, tem muitas outras mães lá e às vezes a gente usa esse momento para trocar experiências, né? Para conversar, para trocar aquele, acontece tal coisa, o que você faz com seu filho? E aí a gente vai aprendendo, né? Juntas, aprendendo. Né? Então, é assim, não tem como descansar nesse momento, não. Eu imagino. E a mulher tem muito isso, né? A mulher, ela aprende muito uma com a outra. Sim. Né? A mulher, ela é uma grande, assim, administradora. E ela, ao mesmo tempo, a forma de comunicação que ela estabelece e de aprendizado, ela está sempre conversando sobre os filhos, para trocar, para ensinar para outra e também, se ela tiver uma escuta, né, se ela aguardar, ou seja, se ela conseguir escutar, ela também vai aprender, né? E ela sempre está disposta a isso, né? Fulano, aconteceu isso, ela fez isso, às vezes, e o negócio aqui é sobre tudo, né? O pediatra de uma fala uma coisa, aí a outra copia, eu vou dar isso, deu certo no meu filho, aí é sobre isso também, né? Então, eu acredito que esse momento aí da terapia é uma reunião de mães. E as redes sociais também vieram para ajudar muito a gente, né? Então, hoje em dia é muito curso online, o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, né? Sim. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu estou em mais de 15 grupos e se eu for somar as mães, aí dá quase 1.000 mães. Acredito. Então, a gente tem uma rede de apoio, né? Que não deixa de ser uma rede de apoio muito grande para que a gente consiga fazer essas trocas, né? Essas experiências. E eu sempre fui uma pessoa que corri muito atrás, né? Eu gosto de ensinar. Então, por exemplo, se eu vou a um médico especialista para minha filha, eu coloco nos grupos, gente, eu vou em tal
médico, vocês têm alguma pergunta para eu levar? Tô E entendendo. depois eu volto com aquelas respostas e coloco nos grupos, o médico disse isso, isso, isso. Porque às vezes tem mãe que tem vergonha de perguntar. Sim, né? Tem sim, mãe que, sem dúvida. Né? E aí Tem, a sim. minha dúvida pode servir para outra mãe também, né? Para ajudar outras pessoas. Então eu tenho muito isso. O que eu quero para minha filha, eu quero também para os outros. Né? Dar o apoio, né? Ou seja, é uma rede de apoio, acaba que se desenvolve. E você veja que essa rede de apoio, ela não se restringe somente à família. Né? Ou seja, todos aqueles que estão envolvidos, acaba que funciona como essa rede de apoio. Alguns casos, por exemplo, o que é que eu vejo? Na própria universidade mesmo, a vizinha leva o filho, a amiga leva o filho, eu estou levando a minha e levo. Quando a criança tem, por exemplo, o transtorno do espectro, que tem um comportamento, ou seja, se ela tiver costume ou se ela tiver o hábito, aquela pessoa for familiar, ela consegue, se não, ela já não consegue. Então, por isso que essa rede que tem mais conhecimento, que tem mais aproximação e que muitas vezes a criança é mais familiarizada, acaba que isso favorece bastante, porque se torna o hábito, né? Se torna aquela pessoa que a criança vê com frequência e que você consegue tá se ajudando melhor, né? Sim. Porque existe essa questão que eu vejo que são muitas queixas, né, das mães sobre os familiares. Né? Às vezes a própria família, eu acredito que ela também tenha medo. Sim. Né? Ela tem medo. Tudo às vezes que a gente novo, né? Tudo que é novo e que não. Por exemplo, às vezes a avó teve os filhos, ou a sogra teve os filhos de um jeito. Aí nasce um bebê de outra forma. Ela fica com receio. Eu fico vendo as avós que ficam com as crianças, né? Que são, por exemplo, a possibilidade de engasgo. Isso é algo que, olha. A terapeuta comentou que eu tenho que dar a comida inteira, né? Assim, a comida sem machucar. Mas quando a avó vai dar, ela disse, olha, mas no primeiro engasgo, não, eu já machuquei, eu já levei no liquidificador e já dei, doutora, eu não consigo fazer isso por causa que eu tenho medo de engasgo. Eu tô sozinha com ela dentro de casa. E aí eu fico nervosa também, né? Quer dizer, isso é um relato que eu já ouvi, eu disse, olha, existem situações que a gente tem que deixar que cada um oriente o seu. Né? Em geral, a gente orienta. Né? Não, o ideal é isso, mas o que é o ideal e o que é o possível para aquela mãe? A gente tem que considerar isso, porque você tem que capacitar. Quando é que está o risco? Eu dou um alimento. Qual o momento que é o momento que é limite daquela criança? Não, isso aqui, olha, se acontecer isso, você não insista. Né? Isso, quem cuida tem que saber. Né? E o profissional ele tem que orientar, porque senão a pessoa vai ficar insegura. Então, eu vejo isso nas vozes, e aí tem essa queixa dos familiares. Se assim, olha, meus familiares não me convidam para ir à festinha, às festas de família, por causa disso, disso e disso. Às vezes isso é uma questão comum. E aí a pessoa se sente pouco amada com isso. Mas, às vezes, é que as pessoas, elas têm receio mesmo. Elas não estão sabendo como lidar. Todo mundo tem que ser capacitado. Daí a importância da inclusão, né, Karine? Com certeza. Inclusão, mas junto à informação. Eu acho que até antes é um processo que a gente, antes para chegar na inclusão, tem que informar. Então, eu acho que parte daí, né? Porque começa na família, né? Quando a gente tem aquele diagnóstico que até nós, como pais, ficamos surpresos, né? Porque a gente espera uma criança tida como saudável. E aí, de repente, nasce uma criança diferente, né? Então, o novo causa medo, né? E tem mães que passam por um processo de luto, né? Tem etapas. Hoje eu já não vejo mais o diagnóstico na Maria Flor, né? Hoje eu não vejo mais síndrome de Down. Tem momentos até que nem as características de uma pessoa com síndrome de Down eu não vejo nela. Aí, chegou certo momento que quando a gente chega num canto, por exemplo, numa clínica, aí as pessoas olham, já tem aquele olhar diferente, né? É doentinha, né? E aí, nesses momentos, eu utilizo, né? Tiro força lá da alma para conseguir explicar. Não, ela não é doente, ela tem um diagnóstico, mas ela é uma criança normal. Para mim, ela é uma criança normal, né? Sem dúvida. Com todos os problemas que
uma criança normal tem. Eu vou, assim, generalizar como problema, mas no sentido daquela criança danada, daquela criança que sobe no sofá na hora que não é para subir, que pula quando não é para pular. Então, assim, tranquilo, é só lidar com as situações quando elas aparecem, né? Você sabe que você está falando de uma coisa que eu estava outro dia me lembrando. Às vezes eu sinto falta dessa criança danada que quer subir, porque antes a gente... a semana passada eu estava falando sobre isso no consultório, que chegou uma criança bem espertinha, bem mexendo, assim, aquela coisa, explorando tudo. E a mãe, cuidado, não. Eu disse, não, calma. Não, aqui não, pode deixar. Tudo que eu deixo à vista é para a criança. Por que eu estou te falando isso? Porque todo mundo quer robotizar, né? A tendência é você querer robotizar. A ponto de você querer a criança toda quietinha, toda perfeitinha. E criança não é assim. Criança, ela tem que explorar, ela tem que pegar, ela tem que sentir para ela conhecer. Então, essa questão de você explorar, antes a gente vivia mais nas ruas, a gente tinha mais natureza para a gente explorar, subia nas árvores, descia. E isso daí, o domínio do corpo, ou seja, o conhecimento do corpo, a segurança de você fazer as coisas, se pendurar, e isso é muito importante. Então, isso daí que você está falando, a criança subiu no sofá, ela subiu... exatamente, tá normal, tudo bem. É o momento de educar. Que bom que você está perto para poder você educar. É a mesma coisa nas escolas. A criança não pode isso, não pode aquilo. Ela está sendo toda direcionada. E não é assim. A criança, ela... Tem que ser criança. Ela tem que ser criança, senão vai ficar um adulto em miniatura. Aí a gente volta à Idade Média. A Idade Média era assim, que as crianças eram tratadas como adulto em miniatura. Você tem sim ou seja, o seu filho não pode estar ouvindo notícias ruins, ou seja, que a criança não era cuidada a ponto de ter uma cena de violência, ela ser cuidada, ou seja, para não ver aquela cena. Não, fazia a exposição da criança de todo jeito. A gente tem que cuidar das nossas crianças para que elas vivam a sua infância. Né? E aí é o momento de educar, o momento que ela fez uma danação, que ela deu uma resposta. E isso cabe a toda criança, não é não, Karine? Com certeza. Independente. Então, aí a gente estava falando da inclusão, e eu vou voltar, eu acho. A informação tanto que, assim, os sorrisos inclusivos, ele veio muito, assim, para essa informação, essa carência de informação. Quer dizer, quanto mais a sociedade ela é informada, quanto mais ela compreende, não é só a questão atípica, ela compreende a diversidade. Mas ela vai ter um olhar diferente. Sim, com certeza. Porque é como você está dizendo, eu não vejo isso em minha filha. É tão natural, assim, então, eu acho que tudo vem para melhorar. Melhorar a gente, melhorar a sociedade, melhorar o outro. E eu não estou dizendo que todos os desafios o panorama do desafio à nossa frente, inclusive da convivência, a luz da convivência humana, que ela nos traz muitas oportunidades da gente lidar com as nossas emoções, com as emoções do outro. E aí, falou agora em emoções, e eu me lembrei, como que tem sido a experiência? Eu sei que ela tem 4 anos, né? Mas como tem sido a sua experiência nesse lidar dela com as suas emoções? Você já percebe algo dessa natureza ou não? Assim, com a tristeza, como é que ela reage? Assim, a alegria, como é que ela... Ela já está apresentando esses momentos, né? Ela já está, assim, demonstrando essa questão dos sentimentos, né? Quando ela me vê triste, ela já fica assim com um olhar mais apreensivo e curioso do que está acontecendo. Ela percebe que algo em torno dela não está normal, né? Entendi. E quando eu sorrio, ela já sorri de volta. Já existe aquela troca, o entendimento de que algo está bem, né? Então, ela está começando a demonstrar as emoções. Agora, né? Com 4 aninhos. Entendi. Então, você já tem essa, assim,
já percebe essa troca, né? Porque, na verdade, é uma troca. E começa dentro de casa, né? Sobretudo com essa mãe. Haja visto, assim, o olhar da ciência sobre a amamentação, né? Sobre exatamente desse momento de troca. Sim. Fala, mas você conseguiu amamentar, Karine? Até os 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses, olha que maravilha. Eu sempre gostei muito desse momento de amamentação, né? Ela é minha terceira filha, todos os meus filhos foram amamentados. Maravilha. Não tanto tempo, a Maria Flor foi privilegiada de ficar tanto tempo, porque dos 2 primeiros, eu fiquei só o período básico, sim, de 6 meses, sim, e fui trabalhar, né? E o da Maria Flor, não. Não sei se por ela ser uma criança atípica e eu ter um olhar diferente agora, eu larguei tudo, larguei trabalho e fiquei exclusivamente para ela. Entendi. Então, foi um momento que eu pude realmente vivenciar essa amamentação, né, da melhor forma possível. E acabei me estendendo, claro que com 5 meses eu comecei a introduzir até mais cedo do que normalmente, né, que as mães falam que com 6 meses, né, os médicos também orientam com 6 meses. Eu comecei com 5 meses com ela, porque ela sempre esteve presente nos nossos momentos de alimentação, né? Quando a gente parava para comer. Sempre... Então, ela já ficava meio que pedindo o que era que a gente estava comendo, sim, metia a mão no prato, queria também. Aí explorando aquilo ali, né? Aí eu pesquisei, o que é que eu posso começar, né? Eu vou começar com o quê? Aí eu aprendi que a gente começava com os legumes, que não eram com coisas doces, tinha que ser com legumes. Aí eu comecei com cenoura para ela, com 5 meses de idade. Entendi. Eu já cortava, fazia cenoura no vapor, mas deixava ainda durinha para ela conseguir segurar e levar até a boca, né? Não tem também perigo, né? Aí ela ia comendo ali devagarinho. Então, com 5 meses, ela já começou a comer quase tudo. Nossa, e os dentes dela iniciaram a nascer quando? Você lembra? Olha, ela com 1 ano, quase 1 aninho, ela... Começou, porque eles têm os dentes encapsulados, né? Então, na síndrome de Down, começam a nascer. É tanto que os caninos, eu não sei se realmente são os últimos que normalmente nascem, não lembro dos 2 primeiros filhos, sim, mas os caninos, eles ficaram encapsulados até 2 anos. Até 2 anos, né? Acontece, assim, a literatura, ela mostra um atraso e tudo, mas hoje, por exemplo, a gente começa a ver que crianças, às vezes, aos 4 meses, têm nascido muito dente aos 4 meses, que antes passava os 6 meses. E também existe a condição contrária, né, de iniciar esse nascimento de uma forma mais tardia. Né? Então, observa que também é a história da pessoa, e tem uma tendência, sim, a um atraso. E interessante que você está falando aí desse prolongar do aleitamento, eu tenho observado muito as mães prolongar o aleitamento. O Ministério da Saúde recomenda que, assim, até os 6 meses seja exclusivo, mas até 2 anos, né? Ou seja, aí começa a alimentação, aquilo que é preconizado, né? Introdução alimentar. Mas muitas mães não têm feito esse desmame aí nesse transcorrer, não. Levam que a calma é um aconchego, é aquele momento. E também, assim, por exemplo, no momento de nascimento dos dentes, quem amamenta, naquele horário que a criança não quer... É uma segurança para a mãe, porque na hora que a criança ela não quer comer, então coloca no peito e a mãe... Se tem uma coisa que perturba a mãe... É dizer, meu filho não comeu. Tá com fome. Aí tá com fome. Aí a mãe se desestrutura, né? Então, mãe é aquilo que coloca comida para o filho, né? Não tem jeito. É impressionante como a mãe, ela tem muito esse olhar sobre a comida. A barriga tem que estar cheia. Né? Ora, tem mãe que diz assim, doutora, se eu olhar a criança e ela tiver com a barriga sequinha, assim, à noite, não, vou fazer uma mamadeira e vou dar para meu filho ali naquela madrugada, para ele ficar, não precisa, deixa a criança dormir, bota a mamadeira, aquela ansiedade mesmo da criança não tá, não, mas porque não sabe falar e tudo, sim, mas é porque tem aquele processo biológico, né, que o sono é hora de recuperar. Eu sempre fui uma mãe que nunca dei nada processado.
Tudo ela mastigou desde os 5 meses de idade. É fantástico. Nunca nada amassado, nada. Eu, no máximo, cortava em pedaços pequenos, porque, como a doutora falou, na parte do engasgo, eu sempre tive muito medo do engasgo. Sim, sim. Então, até porque na síndrome de Down, eles têm aquela hipotonia muscular, então a deglutição para eles já é mais complicada. Então, eu sempre fiquei com muito medo, até porque eu ficava só em casa com ela. Isso. E eu não sei fazer manobra nenhuma. Eu, meu Deus, se essa menina engasgar, eu vou morrer junto com ela, que é arriscado eu morrer antes do ataque cardíaco, porque eu não vou saber fazer manobra nenhuma para desengasgar. Então, sempre tive muito cuidado com isso, né? Entendi. Mas sempre foi tudo mastigado, nada... Nossa, perfeito. Então, assim, quer dizer, é interessante, né? É a segurança da mãe. Aí, assim, a mãe, ela quando ela tá junto, é diferente, né? Quando tem outra pessoa, a gente tem que ser capacitada. Todo mundo acha que tem que ser capacitado para tudo. Sim. A mãe, atípica, tem que estar sendo capacitada, informada, né? E aí a informação compartilhada também, né? Você sabe, tá ali, aproveita aquele momento de reunião e também ensina. Sim. Vai dar muito. É importante que você saiba também a fonte que você está está bebendo aquela informação de onde, você está tirando aquela informação de onde, né? A segurança dessa informação ela é muito importante, porque, ao mesmo tempo, nós temos muitas informações hoje, mas muita informação equivocada. Né? Com certeza. E são informações, às vezes, equivocadas, que elas são colocadas como uma verdade absoluta. E a gente tem que ter cuidado, né? Com isso, de onde essa mãe está partindo, porque ela também, às vezes, não sabe. Né? Então, hoje a gente já diz assim, a ciência ela veio para se aliar à convivência humana, para poder reforçar. Porque, por exemplo, você está aqui, você faz parte de um grupo de mães, aí tem uma suspeita, a ciência vai comprovar se aquela suspeita ela realmente é válida. Existe um caminho que a ciência faz, que são os estudos científicos, e isso não é o fato de estar publicado. Não, eu li isso aqui numa revista científica, mas o fato de estar publicado não quer dizer que seja verdade. É interessante isso. Às vezes, o caminho que o pesquisador fez e que deu aquele resultado não quer dizer que aquilo dali seja uma verdade absoluta. Às vezes, o caminho que ele fez despertou um fato. Mas, para você comprovar, entendeu? Dependendo da dúvida, dependendo da hipótese da pessoa, eu acho que, por exemplo, a alimentação sólida ela é melhor para a criança. Isso teve todo um caminho a ser percorrido para se chegar aos nutricionistas estarem falando isso, aos médicos estarem orientando isso e assim por diante. Então, é um caminho que mais começa com a suspeita do leigo, muitas vezes, né? Com certeza. Então, é importante, assim, esses estalos. Puxa vida, e isso, essas perguntas. É importante demais. E eu noto, assim, que realmente tudo que a ciência busca é para nossa melhoria, né? Para que a gente não passe pelo que passava no passado. Então, por exemplo, como eu tenho um filho de 28 anos e lidava na época com tudo processado, né? Tinha a tal da sopa todo dia, 5 horas da tarde, que era passada no liquidificador, né? E antes era assim que as mães ensinavam pra gente, que os avós ensinavam pra gente. E aí a gente vê isso refletindo até na dentição, na fala, né? Nas expressões faciais, porque como a Maria Flor, ela é uma criança que nunca comeu nada processado, então ela teve expressões faciais mais cedo do que os 2 primeiros filhos. Ela ainda não fala, mas ela balbuciou muito mais, ela balbuciou mais cedo do que os primeiros. E a dentição dela, eu também noto a diferença dos 2 primeiros filhos, né? Então, às vezes parte daí, dessa alimentação, né? Sem dessa dúvida. Pesquisa aí sobre alimentação. É interessante, porque a gente nasce sabendo fazer sucção e deglutição, mas a mastigação ela é aprendida. Então, na hora que você comenta que sentou sua filha enquanto você estava comendo, ali já é um processo de aprendizado dela. E a gente também sabe, isso é uma área da fonoaudiologia, mas a gente sabe que a mastigação ela tem um trabalho que começou com o processo da amamentação. A amamentação ela é uma prévia à
a mastigação. Porque a mastigação ela é um ato complexo, né? Que exige muita musculatura. Sim. Aí você tem a sucção, que a criança faz no ato da amamentação, e que prepara se a criança estende essa sucção, esse trabalho muscular também já está sendo feito, e aí você já vai com a alimentação que é sólida, aí é como se coroasse tudo aquilo, né? Aí uma coisa muito importante que eu queria acrescentar, uma orientação que eu recebi da doutora Grace, né, quando começou a acompanhar a Maria Flor, é que ter uma equipe multifuncional aliada a um dentista, né, a uma pessoa que vai estar tratando seu filho, é muito importante. Então, a Maria Flor, junto com a doutora Grace, junto com uma boa fonoaudióloga, junto com uma terapeuta ocupacional, que fazem todo esse trabalho ter um resultado bom, né? Um resultado palpável, algo que a gente veja que realmente a Maria Flor está melhorando em tais e tais pontos, né? Isso mesmo. Então, só levar a criança para o dentista, vou fazer uma limpeza por ano. Eu acho que isso só não é importante. Isso mesmo. É o trabalho interdisciplinar, isso é importante, assim, não é só na criança atípica, né? A criança atípica, por exemplo, aí no caso a síndrome de Down, e tem a hipotonia. Aí, realmente, essa hipotonia tem na face, mas ela não se limita só à face. Ou seja, o corpo ele é um todo indissociável. Né? Então, esse olhar que você já tem, já compreende, quando você orienta, ela te reforça mais ainda e te dá mais força para você compreender e levar sua filha. Não é só isso. É igual a questão da placa palatina. Não adianta colocar só a placa. Ela não vai sozinha. Fechou a boca da criança. Sim, e aí? E se você tirar, ela vai abrir a boca. Não adianta. Né? Então, não é assim. Claro que assim, se favorece com algumas situações, mas também não é para toda criança. Então, tudo tem suas especificidades. Sim. Mas esse trabalho interdisciplinar, ele é muito rico. Ele traz muitas vantagens. Hoje, a gente tem prescrito também para a criança que é típica e apresenta situações esporádicas. Não, mas meu filho não tem. Sim, não tem, mas está apresentando algo que é pontual e que precisa. Né? Favorece muito o desenvolvimento da criança, muito mesmo. Porque a gente hoje se fala com esse acompanhamento aí, desde a gestação, né, assim, do bebê, se favorece esses primeiros 1000 dias, esse acompanhamento, ele é primoroso, mas muito por causa disso, são os diagnósticos precoces, essa possibilidade desse acompanhamento em grupo, que é muito promissor para a criança. E você sabe que, como essas crianças são mais acompanhadas, as crianças atípicas, muitos diagnósticos são dados mais precocemente do que a criança típica. Sim. Né? Porque ela está sempre sendo acompanhada. Então, esse acompanhamento ele é crucial para muitas questões. E tem criança típica que chega lá na frente, nunca foi diagnosticada com uma certa situação, e às vezes para acompanhar agora já dá mais trabalho, né? Ou seja, vai demandar mais tempo. Então, por isso que a gente volta a dizer, a especificidade que cada ser humano ele nasce por toda a sua história, né? Dos seus antecedentes, a sua história genética, o que também os seus familiares fizeram por essa genética que já vai impactar no outro que vem, né? Por isso que esse movimento da família em beneficiar a saúde é muito importante, porque você não faz só por você, você está fazendo para quem vem, que você pode ver ou não. Você pode, né, estar vivo para ver ou não. E tudo bem. Né, faz parte. O importante é a gente estar no mundo para estar melhorando. E se ajudando, né, Karine? Porque sem a gente estar nessa troca que é tão gostosa, você aqui falando tantas coisas, né, para mim, para o público, que muitas vezes a pessoa não sabe. Né? Então, essa troca... A gente tem que ter empatia, né? Eu acho que a palavra começa também por aí. Tem que ter empatia pelo próximo, né? Isso. Não é só passar pela pessoa ou pela situação. Não é comigo, vou embora. Não. Aquilo pode estar acontecendo comigo também e eu nem sei. Exatamente. Você tem que estar enxergando, porque tudo... E outra coisa, tudo vai te envolver. Porque a gente está... Assim, a nossa casa é o universo, né? Então,
Existem filosofias que falam, o que eu faço aqui vai impactar no outro lá na frente, né? E eu acho que essa é uma conversa que ela faz sentido. Faz sentido, sim. Porque a gente começa nessa pequena célula. Eu sempre faço, quando eu vejo as filosofias, eu sempre trago para dentro do corpo humano. O que foi como é que é construído esse corpo humano? A partir das células, né? Ou seja, uma célula são milhões, bilhões. Aí uma célula vai impactar na outra. Sim. Né? E aí, com a ajuda, ou seja, da mãe, tudo isso, esse arcabouço, assim, essas finalizações, elas vão sendo melhoradas, ou seja, vão sendo refinadas. E a gente é muito refinado nessa convivência, né, com o outro, nessa troca. Sim. Ou seja, essa relação, ação e reação, ação e reação. Então, é muito bom. Eu acho que a gente está nessa oportunidade, né, dessa vida, né, e a gente aceitar e a gente levar e a gente tentar melhorar tudo, essa inquietação que faz parte do ser humano, de enfrentar esses desafios, é muito gostoso estar nisso. E tem mais algo que eu gosto muito, assim, dentro desse mundo, né? Como vocês dizem, assim, esse mundo que é atípico, e que, na verdade, eu tenho para mim que é tudo típico, é tudo atípico, é atípico, né? Mas que a gente denomina, classifica, é exatamente esse aprendizado. Essa convivência, eu digo que essa convivência, ela também me ensinou muito, essa convivência com essas mães me ensinou muito para ser mãe. Né? Eu sou mãe de 3, também do que elas largam para cuidar desse filho, né? Então é muito interessante isso. Eu acho que isso é muito engrandecedor, né? Assim, todas as coragens que vêm junto com essas mães, por causa do desafio. Por isso que a gente não pode estar na zona de conforto, né? Sim. Claro que dentro daquilo que seja saudável para nós, né? Mas o desconforto, o desafio, ele faz parte dessa rotina, né? De você não se conformar. Não é se conformar, não aceitar, mas é você, não, eu acho que eu posso conseguir. E assim é onde se vai crescendo e desenvolvendo, ajudando o filho, né? Então, eu vejo assim, a mãe, ela quando informada, ela é a terapeuta. Ela é a terapeuta. Porque ela é que faz toda a mudança, porque ela é que sai com o filho e leva para aquilo. Ela é que vai à conversa. Ela é que vai mudar, como você mesma falou. Não, eu mudei a rotina de uma casa. Com certeza. Entendeu? E assim, eu acho que para a mãe atípica, eu falo muito dentro da mãe atípica, né? Mas, na verdade, para todas as mães, a informação é a nossa maior arma de luta. Isso. Então, se eu sei como que deve ser uma coisa, eu posso entender se aquilo que está sendo feito com o meu filho, com a minha filha, está correto. Isso. Então, eu vou citar uma situação, né? Que se eu não soubesse, se eu não tivesse a informação, eu jamais saberia que aquilo estava sendo feito certo ou não. Entendi. A Maria Flor faz fisioterapia em um determinado local e um belo dia, ela já com 4 anos, foi esse ano, a terapeuta chegou e falou que a Maria Flor está de alta na fisioterapia. Aí eu disse, como assim, tá de alta? Porque ela já aprendeu a subir escada. E a síndrome de Down, quando aprende a subir escada, não precisa mais fazer fisioterapia. Entendi. Só que, coincidentemente, não sei as coisas do destino, no ano anterior eu tinha levado a Maria Flor num especialista que eu sempre vou, em São Paulo. E ele falou, disse, olha, a criança com síndrome de Down, ela só deve receber a alta de um fisioterapeuta quando ela souber pular numa cama elástica com uma perna só. Foi isso que eu aprendi. Desafiador, né? Então, ou seja, a Maria Flor não sabe descer uma rampa na época, não sabia descer uma rampa, tinha aquele medo, sabe? De subir, de descer.
Então, só subir uma escada já receber a alta da fisioterapia, Entendi. Então eu vi que aquilo ali não estava correto, né? Sim. Então eu pude batalhar. Eu disse, não, mas minha filha ainda tem que aprender tais e tais e tais pontos. Ela não está pronta para seguir o caminho dela sozinha, sem uma orientação da sua, né, desse profissional. Então a gente precisa rever isso e eu consegui brigar pela situação, pela continuidade, né? E deu certo. Então, já pensou a mãe que não se informa? Eu entendi. Né? O parâmetro da profissional era um e o seu parâmetro era outro, Exatamente. Ou seja, os parâmetros diferentes. Então, você tinha um parâmetro do pediatra e a fisioterapeuta provavelmente tinha um parâmetro de um outro estudo, de alguma outra curso, de algo. Então, situações diferentes, mas que você gostaria que seguisse, né, aquela orientação do pediatra, né? E aí você foi à frente, sabendo, tendo esse conhecimento e concordando, porque tem isso também, né? Ou seja, o familiar, ele precisa concordar com o profissional, ou seja, precisa achar coerente, porque às vezes ele não concorda, não, tá tudo bem. Quer dizer, outra mãe poderia ter dito, não, ok, vamos, tá certo, ok, né? Ou seja, concordando, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre ter esse olhar de investigação. É verdade. Porque eu acho assim que às vezes não sei se isso acontece com todas as mães, mas comigo acontecia muito isso de respeitar o conhecimento de quem teoricamente sabe mais do que eu. Então, se era um médico, tudo que ele dizia, eu dizia amém. Entendi. Então, já aconteceu situações com os meus 2 primeiros filhos, do médico passar tipo uma dosagem de um antialérgico 2 vezes mais do que se fosse para um adulto. E se eu não tivesse desconfiado daquela informação, eu poderia ter botado a menina para dormir por 1 dia e meio. Entendi. Então, assim, a gente precisa desconfiar. Será que aquilo vai se adaptar à minha realidade com o meu filho, né? Será que não é melhor buscar uma informação, né? Para ver se aquilo ali se adequa realmente, né? Então... aí eu vejo assim, a relação de confiança, né? Ou seja, quando você está coberta também com opiniões, assim, com posições que você se alinha, que você confia, aí, ok. Quando você, às vezes, leva numa situação de urgência ou de emergência, né? Então, na urgência... quando é emergência, a gente não tem opção, mas na urgência, você se prescreve, você né, pode... Mas é tão importante, assim, a pessoa também, ela está pronta para falar com o médico, né? Para dizer, olha, doutor, isso aqui, eu posso fazer isso, eu posso... Porque você vai com algo seguro também, né? Porque, às vezes, por exemplo, um medicamento, aí, pegando aí esse gancho que você está falando, às vezes você alterar uma dose ou reduzir ou aumentar, também... de certo modo, é perigoso. Mas, às vezes, na hora da consulta, você, às vezes, está tão estressado que o médico... E você nem percebe. Às vezes, quando chega em casa, diz, não, eu já tive a experiência com esse remédio, já tive experiência com isso aqui, isso não deu certo com o meu filho. E, às vezes, você não observa na hora, por causa do nervoso, do cansaço. Porque existe isso também, né, Karine? Assim, de você estar no seu limite e passar aquilo. É muito comum. Aí, na hora que você... Aí você... Ai, meu Deus, eu poderia ter falado isso com o médico, eu não falei. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui. Aí olha a trabalheira que isso dá, né? Aí é importante ter esse vínculo de confiança e eu acho que também nesses casos diminui muito esses riscos quando a gente leva sempre para um médico só que vai entender o histórico da família, o histórico da criança, isso né? Aí não adianta ficar levando toda hora para uma pessoa diferente, porque não vai ter esse... conhecimento, né? E o vínculo mesmo com o profissional, né? Então é isso, é uma história longa, ou seja, a história do cuidar de filhos, é uma história longa e desafiadora, mas extremamente prazerosa, que nos traz assim um conhecimento extremo, né? Por causa de todos os aprendizados, de todas as experiências mesmo, que a gente dá todo um sentido, né? Assim, é uma oportunidade, a verdade é essa, é uma oportunidade
a vida dá para a pessoa. Por isso né? que pra dizem viver. que filhos são presente de Deus, né? São, não tem nem dúvida. Eu concordo em gênero, número e grau. Karine, e qual é a sua experiência assim, com a Maria Flor, com a higiene oral? Né? Porque a gente estava falando assim, daquela mãe que chega com os dentes super sujos e tudo, e eu tenho assim, o princípio de não julgar, porque você não sabe a história. Para mim, assim, abra a boca, examina o paciente, e aí eu vejo uma história ali dentro, né? Ou seja, naqueles órgãos, que são os dentes, são os órgãos, eu vejo histórias. História de uma família, história de uma rotina. E aí, como é que é? Então, assim, eu escuto realmente muitos relatos de mães, principalmente mães com filhos com autismo, que eles não deixam muito escovar, né? Tem essa dificuldade, essa rigidez, a né? sensorialidade, né, oral. E assim, a Maria Flor também é autista, só que eu não, assim, não sei se é porque desde muito cedo, desde bebezinha, eu tinha aprendido que se escova a boca da criança, mesmo sem ter dentes. Então eu colocava uma gaze no dedo e sempre depois das refeições eu ia lá e passava a gaze, né, na gengiva dela, ia acostumando também. Sim. Depois, posteriormente, eu vi na internet uma espécie de luvinha só pro dedo, né? Como se fosse uma escovinha que a gente passava. Aí eu comprava sempre uma para mim e uma para ela, botava no dedinho dela e fazia com que ela mesma fizesse. Então, meio que ela acostumou. E hoje, quando ela termina o almoço, por exemplo, desce da cadeirinha, já vai direto pro ambiente onde ela sabe que vai escovar. Quando ela vê a escova, ela abre a boca já para poder, né? E sempre eu tive 2 escovas para ela. A que eu vou usar para escovar e a que ela fica na mão para escovar. É importantíssimo. E aí eu coloquei espelhos na minha casa, né? Eu sou professora de dança e tem espelhos na minha casa, porque a minha sala é uma sala de dança. E aí ela vai com a escova para frente do espelho e fica fazendo movimento de baixo para cima, de cima para baixo, limpa tudo, explorando. Então ela é bem tranquila com relação à escovação, né? Então, isso daí que você fez, ou seja, de você escovar, né, já começar a higiene. Hoje a gente recomenda mais quando nasce o primeiro dente, né? Mas antes disso, antes de nascer os primeiros dentes, também, muitas vezes, com trabalho interdisciplinar, às vezes as fonos já começam os processos de terapias, de estimulações intraorais. Isso já favorece esse momento da escovação. Sim, né? Bochecha, ou seja, língua, né? Porque não é só o dente, né, doutora? Tem a bochecha, tem a língua, o céu da boca que a gente chama, né? Exatamente. Então, é um estímulo, estimula, né? Ou seja, e a criança com transtorno do espectro, ela tem essa reativa, né? A parte sensorial dela, ou seja, a forma como ela percebe, como ela sente mesmo, né? Muitas vezes sensível. É mais agressivo, exatamente, é mais sensível. Então, tem que ter cuidado com o tipo de escova, né? Que tem que ser uma escova macia e tudo, para que você consiga esse estímulo desde bebê, independente do que tenha, uma grande dica para os familiares. E eu acho que o importante é não fazer daquele momento algo ruim. Tem que ser prazeroso. Eu acho que a dica maior é essa. Você tem que ser lúdico, né? Exatamente. Tem que ser lúdico. E dá alguma coisa para a criança segurar também, porque você está com um objeto colorido, não sei o quê. A criança fica querendo pegar e você fica brigando com a criança. Não dá duas. Cada um com sua coisa. Se não tem 2 escovas, dá um brinquedo, alguma coisa assim, que a criança fica divertida. É isso, Karine, muito obrigada. E aí eu gostaria que você passasse o contato aqui, quem tiver alguma dúvida e quiser dar alguma dica, pode falar tanto no Instagram da doutora Grace, @odontopediatria, e Karine, por favor. Tem o Instagram da Maria Flor, né, que é @minhabebeflor. Quem quiser mandar alguma pergunta lá sobre a síndrome de Down, sobre o autismo, eu sempre procurei me capacitar, né? Estou fazendo um curso de capacitação para síndrome de Down, né? Sim. E aí eu sempre tenho muito prazer em responder todos que entram lá no direct da Maria Flor. Beleza. E bom, muito obrigada. Obrigada também.